Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de compartilhar este devocional Pequeno Almoço com Deus. Hoje eu quero compartilhar sobre um tema, o temporário versus o eterno. Quando nós falamos de temporário, comparando com o eterno, nós estamos falando de duas grandezas diferentes. Para se ter uma noção, é como se eu estivesse falando em anos-luz e estivesse falando em metros por hora. É como se fossem dois opostos bem diferentes. E o apóstolo Paulo, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, ele traz para nós estas duas comparações que eu quero aplicar nesta manhã, baseado neste tema, o temporário versus o eterno. É como compararmos 3 gotas d'água. Vamos mais além. É como comparássemos 10 mil litros de água. Aí nós pensamos, puxa, 10 mil litros de água é muita água. Se nós tivermos que tomar 1 litro por dia, daria para 10 mil dias. Se nós tivéssemos que tomar 2 litros por dia, como é a regra dos nutricionistas, ou pelo menos a recomendação, daria para 5 mil dias. Mas quando se compara 10 mil litros com o Oceano Atlântico, 10 mil litros fica insignificante. É justamente sobre essas duas diferenças que eu quero compartilhar esse devocional nesta manhã. Diz Paulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ou o meu foco não deve estar preso às coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui nós estamos falando de 3 eras. 2 delas eu quero abraçá-las, quero juntá-las, eu quero irmaná-las, eu quero chamar a era dos descartáveis, juntamente com a era do imediatismo. Quando nós olhamos para a era dos descartáveis, é uma era movimentada pela propaganda ou pelas propagandas, pelo marketing, uma era que faz uma apologia àquilo que os olhos vê, aquilo que o coração pensa em ter como posse. A era dos descartáveis, eu chamaria de armadilha dos olhos. Ou seja, estamos vendo dias que há uma busca frenética por ter uma imensidão de coisas de uso pessoal. Quantos telemóveis, celulares, telefones, MP4, MP11, MP, um monte de coisas que são tomados como um objetivo de vida e começamos a buscar, queremos o mais moderno porque esse toca na tela, aquele outro tem GPS. Isso é a era dos tempos descartáveis, quando olhamos para carros. Mas dentro desta era dos descartáveis, muitas pessoas têm tido valores, como valores que eram para durar por toda uma vida, como sendo coisas de improvisações, como frutos de fantasia. E dentro deste âmbito, muitas pessoas têm tido o casamento, o relacionamento conjugal como algo descartável. Dentro desta era ainda dos descartáveis, irmanado a ela, eu chamo de a era do imediatismo, ou seja, é um culto ao corpo, não o corpo cultuando a Deus, não, o culto ao corpo, ou seja, ter em detrimento de ser. Quando nós olhamos para o tempo que estamos vivendo, parece que 24 horas já não é bastante para tanto de atividades, para a quantidade de atividades que nós temos. É uma busca constante para vencer o cronos, vencer o tempo do relógio. Olhamos isso nos computadores, quando lançou o 486DX4, eu me lembro, é muito recente, não é? Mas aquilo hoje não rodaria, 99% dos programas não funcionariam DX4 hoje. Por quê? Porque já ficou muito avançado, já o imediatismo, o desejo de ser rápido, o desejo de alcançar. Quantas pessoas hoje, eles estão buscando carros mais velozes, os voos transcontinental, as pessoas querem fazê-lo de forma muito acelerada. E dentro deste âmbito do imediatismo, atinge também a área social das pessoas, ou seja, o número de pais e mães, adolescentes e pré-adolescentes, formados fora de um convívio orientado pela palavra de Deus, tem trazido uma imensidão de frutos de abortos, fruto de estupradores, fruto de relacionamentos
imediatistas que buscam apenas o prazer pessoal. Quando nós olhamos para relacionamentos amorosos, nós poderíamos dizer que são pré-moldados quando se está fora do âmbito da palavra de Deus. Quando se vive essa era de descartáveis, em que aquele relacionamento só é interessante para mim quando eu ganho benéficos financeiras, benéficos pessoais, longe de querer investir, porque a era do imediatismo, a era dos descartáveis, quando olhamos para o envolvimento da área política, na era do imediatismo, quantos homens, eles só obtêm a oportunidade de chegar lá, eles compram isso, eles ludibriam as pessoas para isso, ou convencem as pessoas para isso, porque pensam em alcançar favores pessoais em uma grande fatia desta área chamada área política. E a área religiosa, ela não ficou imune também. Quantos casos de escândalos, de pedofilia, de homossexualismo, e quando se trata de uma área talvez pelo lado direito, vamos chamar assim, quantos seminários de teologia, quantas faculdades que ensinam a palavra do Senhor, elas são tentadas a formar os seus currículos, diminuindo o máximo possível o tempo de contato com a palavra de Deus, e formando-se homens que estarão à frente de igrejas, de grupo de pessoas mal formados, porque não deu tempo de passar pela olaria de Deus, não deu tempo de passar pelo amadurecimento, e viram frutos temporãos, viram frutos que são amadurecidos dentro de estufas, são amadurecidos dentro de faculdades imediatistas, em que parece que o diploma chega antes da matrícula. Não existe uma ordem que Deus coloca para as coisas, e para tal, nós percebemos que esses frutos, eles não sofrem o efeito do sol para o amadurecimento, eles não sofrem o efeito da chuva, esta palavra continuamente descida sobre a alma, sobre o coração, para lavar o egocentrismo, e alimentam-se como se fossem executivos de Deus. Não, o executivo da divindade chama Espírito Santo. Doutor em divindade, não que eu esteja criticando o título, porque é um esmero de alguém que estudou, mas o grande doutor em divindade, ele chama-se Espírito Santo. Ele aplica-se a si próprio, na sua personalidade, toda a divindade de Deus. E agora esta era do imediatismo, ela tem feito homens não serem aprovados diante do vento da dificuldade, em que um pequeno desejo torna-se logo uma ordem. Mas aí nós nos perguntamos, o que tem a ver o temporário em detrimento com o eterno? Só é possível compreender isso que Paulo revela na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, quando nós paramos na plataforma de Hebreus, capítulo 4, versículo 9. Lá explica que ainda resta um repouso para o povo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala desta era do Espírito Santo, o tempo que estamos vivendo, que está à nossa disposição para vivermos, é em detrimento ou acima do imediatismo, ou acima dos descartáveis. O relacionamento na era do Espírito Santo é um relacionamento duradouro. É interessante quando as pessoas trocaram a era do relacionamento com o Espírito Santo por causa do imediatismo, do descartável. Isso começou no Jardim do Éden. Deus chega um dia na viração do dia, o casal tinha se desviado, porque queria obter benefícios imediatas. Quando olhamos para a vida de Caim, o que levou Caim a poder matar o seu irmão foi o imediatismo. O que levou Jacó a ter que conviver 20 anos em Harã, o imediatismo. O que levou Esaú a perder a sua bênção, o imediatismo. O que levou Davi a pagar um grande preço foi o imediatismo. Ele diz, eu tenho que ter esta mulher para mim, porque afinal de contas eu sou o rei. O imediatismo, ele tem embolido com muitos propósitos de Deus, impedido Deus de agir na vida de homens e mulheres que tinham um futuro promissor pela frente. Agora veja bem como a era do Espírito Santo ela é interessante para Deus e para nós, porque o próprio Deus diz, o sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, capítulo 3 fala dos tempos, ele diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Essa expressão é da Bíblia, revista e atualizada, mas é uma tradução muito pertinente. E o apóstolo Paulo explica que quando nós estamos na era do Espírito Santo, nós não fazemos culto ao corpo, mas nós usamos o corpo para cultuar. É por isso que
Quando ele fala aos romanos, no capítulo 12, versículo 1, eles apresenteis, ele diz, eu rogo-vos. Ele está fazendo um pedido, ele está dando até uma ordem. Eu rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A expressão que ele usa na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele fala que na era do Espírito Santo é um tempo diferente, não andarmos por aquilo que vemos. Ele diz em Coríntios, segunda carta, no capítulo 5, versículo 7, que é tempo de andarmos por fé e não por vista. O que Paulo explica aqui é a mesma coisa que Abacuque explicou lá no capítulo 2 do seu livro, o versículo 4, ele diz, o próprio Deus falando, ele verbalizando a palavra de Deus, diz que o meu justo, ele vai viver, ou ele viverá da fé. Segundo lugar, quando andamos na era do Espírito Santo, nós almejamos as coisas eternas do céu, em como agradar a Deus no corpo, na alma e no espírito. E para tal, Paulo também tem uma recomendação, o apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, no capítulo 12 que eu me referi, agora o versículo 2, ele diz, não vos conformeis. A expressão conformar é não vos amoldar, que o mundo não seja o molde, que não seja simplesmente o pensamento do positivismo, que não seja simplesmente o pensamento do hedonismo, não seja esses pensamentos que acabam aqui, que venham a ser o brasão, a bandeira que nós viemos levantar. Mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Quando nós olhamos para almejar as coisas do céu, em primeiro lugar precisamos saber onde caminhar, por onde caminhar. Se estamos vivendo na era do Espírito Santo, que ele tem todas as condições para nos ajudar, João revela aquilo que Jesus diz, capítulo 14, versículo 6. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe por que muitas vezes é mais fácil nós relacionarmos com a era dos descartáveis, a era do imediatismo? É porque ao menor sinal, ao menor clique aqui, nós já temos na mão. Mas quando se trata da era do Espírito Santo, é preciso humilhar, é preciso quebrantar, é preciso relacionar com Deus. E o relacionamento não é de um momento só, todos os dias, até a vinda de Jesus, porque depois será um relacionamento eterno. É muito difícil também vivermos a era do Espírito, porque depende de amar o Senhor. E Paulo explica, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo espera, o amor tudo suporta. Amar é entregar-se, amar é atitude, não é sentimento, amar é decisão. E agora o apóstolo João também revela que precisamos de confiar no Senhor, porque sem confiar no Senhor, nós não conseguimos almejar as coisas do céu. Filipe um dia queria só ver Deus. E Jesus fala, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você não conhece a Deus. Quem me vê a mim, vê a Deus. Não conseguimos escrutar Deus, não conseguimos desvencilhar ou desenvolver uma visão sobre Deus se nós não passarmos por Jesus Cristo. E não é o Jesus Cristo pintado pelos artistas, não. É o Jesus, Filho de Deus, que morreu para nos salvar. E por último, é preciso conhecer o céu pelo lado de dentro. Como posso eu almejar o céu que eu não conheço? Mas a Bíblia explica que João tem essa revelação e escreve para nós. No livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, ele vê uma porta aberta no céu e o Senhor fala, sobe para cá. E esta entrada de João no céu, esta visão da ilha de Patmos, ela foi gloriosa demais, porque ele ensinou para nós que no céu há um Deus sobre todas as coisas, há um Deus poderoso que está sentado sobre um trono. E o salmista já tinha revelado no livro de Salmo, no Salmo de número 89, versículo 14, que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. Se eu vivo uma vida imediatista, uma vida descartável, onde tudo na minha vida é descartável, eu não posso esperar viver uma vida eterna. Porque na vida eterna, o Senhor disse, eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas, aqui você chora. Ele diz, olha, eis que eu preparei-vos morada. Quantas vezes pessoas aqui não têm nem morada para morar?
não tem casa para morar, mas se permanecer fiel até o fim, pode não ter aqui, pagar aluguel, renda, a vida inteira, mas ter um céu reservado. João viu a árvore da vida, ele viu o rio cristalino de água da vida, ele viu o céu pelo lado de dentro, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que conhecer a Jesus, andar na era do Espírito Santo, é viver o céu, como se já estivesse lá. Paulo usa a expressão polieuestai, quer dizer, eu tenho que andar aqui como se eu já estivesse no céu. Por que preparamos tanto para o temporário? Quantas faculdades, quantos cursos, e gastamos tão pouco tempo para aquilo que é eterno? Mas a pergunta que eu concluo nesta manhã, mas como nós esperamos aquilo que é eterno? Como estamos preparando para aquilo que é eterno? Onde vai se passar a eternidade? Conhece o lugar? Sabe como é? É por isso que nesta manhã, nesta reflexão, eu trago ao nosso coração o temporário versus o eterno. O eterno é para sempre. O eterno de Deus é para sempre. Mas também o juízo, lembra que o juízo é a base do trono de Deus? O juízo também é para sempre. Porém, nesta manhã você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, porque eu quero viver o que é eterno. Eu estou na era do Espírito Santo. Ele te ajuda. E nós vamos orar junto agora. Pai eterno, eu te glorifico nesta oportunidade, porque o Espírito Santo que nos assiste, que nos ajuda a orar, que nos fortalece na fraqueza, Ele está diante de nós, junto a nós. O Senhor é o único Deus que existe na história, que mora dentro do seu adorador. O Senhor é o único Deus. Por isso eu te peço, no teu filho que parou, no teu filho que começou a olhar para as coisas, Senhor, que são temporárias, e pensou que isso era o fim último. Não, Senhor. E agora, através da ministração da tua palavra, toma a decisão de aproximar de novo do céu. Eu te peço, dá graça ao teu filho, em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, para a glória do teu nome.